Graça e paz em Jesus. Voltamos aqui à nossa terceira parte aqui de nossa aula de História dos Hebreus. Amém? E eu, trazendo agora para os irmãos aqui, eu botei aqui no quadro a História de Israel, né? Onde eu botei aí que a história de Israel começa com o período patriarcal. Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, chamado por Deus. Isaque, filho de Abraão. Jacó, filho de Isaque. Depois desse período patriarcal, entendeu? Nós tivemos aí se levantou com Jacó. Nós tivemos aí o início aí dos seus filhos e dos 2 filhos de José, aquele período ali no Egito também, né? Que Deus levantou Moisés para estar dando livramento do povo dele ali que se formou, cresceu ali no Egito, a grande libertação que houve. E temos aí Moisés, né, que trouxe a lei do Senhor. E depois de Moisés tivemos aí Josué, o período de juízes, entendeu? Ali com Samuel também. E com Samuel, o povo pede um rei a Samuel. Olharam os povos em volta da terra, cada um tinha o seu rei, então queremos o nosso rei também. Então é escolhido a Saul. Esse reino é o chamado Reino Unificado, Reino de Israel. O primeiro rei foi Saul, o segundo rei foi Davi, o terceiro rei, Salomão. Então tivemos aí Saul, que desobedeceu a Deus, então Deus o rejeitou. Tivemos Davi, o grande Davi, né, que começou o pequeno Davi, né, o Davizinho. Então Davi agora como rei de Israel, passou várias dificuldades, perseguições, até chegar nesse reinado. E depois tivemos Salomão, o homem da sabedoria, como rei de Israel. Salomão também veio a pecar, porém, para entender como que ficou a mente de Salomão, é importante ler o livro de Eclesiastes, que Salomão escreveu quando estava já na sua idade avançada, né? Após a morte de Salomão, o reino unificado se dividiu, passou a ser reino dividido. Reino do sul, Judá. Reino do norte, Israel. Então, o reino dividido, eu botei no quadro aí, Reino de Israel, teve 20 reis. Reino de Judá, que é o do sul, 20 reis. Após isso, nós tivemos o período de cativeiro. O reino de Israel foi para o cativeiro assírio e o reino de Judá para o cativeiro babilônico. O reino que retornou foi o reino de Judá, do cativeiro babilônico, 70 anos de cativeiro. Então nós tivemos o período conhecido como o período cativeiro. No pré-cativeiro tivemos vários profetas profetizando, avisando. E durante o cativeiro tivemos também profetas profetizando, escrevendo seus livros. E no período pós-cativeiro tivemos aí Ageu, Malaquias,
Zacarias profetizando. É o período Esdras Neemias, que compreende esse período pós-cativeiro também, onde nós tivemos a escrita, por exemplo, de 1ª e 2ª Crônicas, que na Bíblia judaica é somente crônicas, entendeu? Então, em vários outros contextos. Tivemos também o período interbíblico, que é o período compreendendo aí perto de uns 460 anos. Alguns falam 420, outros falam 450, né? Mas a gente fala que é o período de 400 anos de silêncio. O período finalizando ali no Império Persa, o período do Império Grego, o período do Império Romano, né? Tivemos aí os Seleucidas, desfazendo, né, o Império Grego com a morte de Alexandre o Grande. Tivemos aí o período Seleucida, né? Período dos reis gregos ali, vamos falar, na Babilônia, no Egito, entendeu? Então, vários contextos. Vamos lá. Aí, após período interbíblico, nós tivemos o período do Novo Testamento, também dentro do contexto da história de Israel, onde aparece Jesus de Nazaré, né? E temos aí a história moderna de Israel, que é o período fora da Bíblia Sagrada, ok? Até os dias de hoje. E, para não ficar só, eu botei aqui no quadro Abraão, e eu botei aqui Abraão, Gênesis capítulo 12 ao capítulo 25. Quem tem a apostila e está fazendo o curso, é a página 8. Então, Abraão, eu botei alguns detalhes aqui de datações aqui no quadro. Isso. Bem, Abraão, irmãos, ele viveu em Ur dos Caldeus. Quando nasceu o seu pai Terá, tinha 130 anos, provavelmente. Ao entrar em Canaã, Abraão estava com 75 anos. Ao nascer seu filho Ismael, Abraão tinha 86 anos. Ao nascer o seu filho Isaque, Abraão tinha 100 anos. Quando morreu a esposa de Abraão, a Sara, ele tinha aí 137 anos. E quando Abraão morreu, ele tinha 175 anos. Ok? Vamos lá. A saída de Abraão da cidade de Ur dos Caldeus visava separação da idolatria dominante, entendeu? Nessa cidade. Ao chegar em Siquém, chegar na cidade de Siquém, vou botar um mapinha aqui, vocês achem Siquém, ok? Abraão edificou um altar a Deus. Ao deixar o local, rumou para o lado sul, para Betel. Também está aqui no mapinha. Localizada nos mais elevados montes de Canaã. O primeiro altar foi em Siquém. O segundo altar foi em Betel.
Em Betel, Abraão novamente edifica um altar ao Senhor. Edifica um altar ao Senhor. Esta atitude de Abraão em edificar altares a Deus nos lugares por onde passava, denotava sua fé perante o povo. Ok? Expressando-a publicamente. Abraão expressando a sua fé publicamente. Abraão ficou em Betel até separar-se do seu sobrinho Ló. Por causa da fome em Canaã, Abraão migrou para o Egito, ficando ali até o fim da fome. Abraão teve dificuldades lá no Egito e teve dificuldades quando voltou do Egito para Canaã. Vamos lá. No Egito, Abraão teve um grave problema. Faraó interessou-se por Sara, sua mulher. Resultado? Abraão teve que mentir, dizendo que Sara era sua irmã, para não ser morto pelo Faraó. Abraão não mentiu totalmente, não foi exatamente uma mentira total, pois Sara, de fato, era sua meia-irmã. Gênesis 20, versículo 12. Pois os casamentos entre parentes próximos eram comuns naquela época. O casamento entre parentes próximos eram comuns naquela época. Vamos lá. Ao retornar para Canaã, Abraão enfrentou outro problema. Desta feita, com seu sobrinho Ló. Os dois possuíam muitos gados, rebanhos. Eram ricos. Abraão era rico, Ló também era rico. Então, o que aconteceu? Os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão por causa do espaço físico. Então Abraão olhou para Ló, não está no quadro escrito, também não está no meu rascunho aqui, mas Abraão olhou para Ló e falou: olha, nós somos irmãos. Não convém que nós venhamos a estar brigando. Escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe. Aí Ló levantou a cabeça, viu aqueles pastos verdejantes lá de Sodoma e Gomorra e falou: eu vou para lá. Abraão olhou para o outro lado, é meio deserto, tá bom, então eu vou para o outro lado. Né? E depois disso tivemos aí um outro período, mais história, né? Ló é preso por um exército, um conjunto de exército. Abraão tem que levantar um exército para lutar com aqueles reis e libertar o seu sobrinho Ló. Tivemos posteriormente a morte de Sara, entendeu? E Abraão falando com os heteus ou hititas, né? Tem muito conteúdo, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Você que está fazendo o curso, leia a apostila, amém? Que o Senhor nos abençoe grandemente, te abençoe
Paramos por aqui, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz em Jesus. Amém.